Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast semanal. Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Felipe Bezerra e José Ricardo Bezerra. Estamos com você todas as semanas para comentar o Evangelho do domingo. E hoje, como prometido semana passada, a gente vai tentar focar mais na ordem, porque semana passada... O Marcos, né? Finalmente E aí estamos com o Marcos. O Marquinhos aí. Marquinhos, agora a gente vai se abraçar com ele agora um bom tempo. Estamos aqui no primeiro capítulo de Marcos. Do ano aqui, porque, exceto as 5 semanas durante o ano litúrgico, é o tempo comum que a gente vai usar o Evangelho de João, porque é o menor dos 3 sinóticos, né? Então, no ciclo trienal, Marcos é o ano B, mas é o menor dos evangelhos, então ele complementa o tempo do ano litúrgico com 5 semanas do capítulo 6 de São João, aí, a multiplicação dos pães, depois o discurso eucarístico lá na sinagoga de Cafarnaum. Mas é lá para frente. Lá para frente. Eu já ia começar a desviar, porque eu sempre lembro do Evangelho de João. Quando você vê o 6, eu não sei porque eu associei na minha cabeça de um pãozinho saindo fumaça. O 6 é um pãozinho saindo fumaça. Aí eu lembro que o 6 é a multiplicação dos pães e o pão da vida. E a outra que eu uso é 11, João 11, que são 2 homens e um em pé de frente do outro, que é Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Tem algumas coisas que me vêm. Mas nós estamos com Marcos. Mas vamos lá. Exatamente. Tem muitas coisas do Evangelho de João, porque eu praticamente tive que decorar o Evangelho de João, né, para mim, meu trabalho de teologia. Algumas coisas ficaram assim. O capítulo 5, por exemplo, também foi muito especial para mim na minha monografia lá também. Os vários testemunhos lá do Evangelho, no capítulo 5 também. E porque a minha professora Tânia Couto aí, se ela nos tiver, vai nos ouvir. Se for nos ouvir, agradeço muito a orientação dela lá. Ela também tem uma tese de doutorado sobre o capítulo 5 de João. Betesda, né? É a piscina? Não. Começa lá, depois Sim. Tem um discurso, depois no capítulo 5 tem os vários testemunhos lá no capítulo 5, inclusive esse discurso depois dessa cura lá na piscina de Betesda, é a tese lá da professora Tânia lá. Mas vamos em frente aqui no Evangelho de hoje, para a gente não desviar. Vamos ao Evangelho de Marcos. Marcos 1, 14 a 20. A gente vai lendo frase por frase e provavelmente a gente vai ficar só no comecinho, mas vamos lá. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Paramos aqui. Os 2 primeiros versículos do Evangelho de hoje, aí, o 14 e o 15, já temos muita coisa para a gente mergulhar e rezar também lá na frente, né? Essa semana também a gente estava comentando que esse terceiro domingo é o domingo da palavra, né? Que o Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu, porque aqui no Brasil nós temos o mês de setembro, por causa de São Jerônimo, que é o mês da Bíblia, de setembro, né? Como o mês da Bíblia. Mas o Papa Francisco quis colocar também um domingo especial para a palavra de Deus, né? E nós aqui, felizes dos que ouvem a palavra, não podíamos deixar de mencionar também que esse domingo é um domingo especial na igreja, chamado Domingo da Palavra, né? Então já temos, eu acho que desde 2019, tivemos aí. Mas oficialmente esse teve um motu próprio, assim, falando, instituindo, não? Foi, esse ano, né? O motu próprio instituiu o Domingo da Palavra e já cada ano o Papa, no terceiro domingo, ele faz uma homilia especial, né? Então, esse ano B, por exemplo, o Papa já comentou, inclusive, na época desse terceiro domingo, acho que foi 2021, pois é, porque nós estamos 24, 22, 23, voltou 24 ano B, né? Então, em 2021, o Papa comentou também esse evangelho, porque exatamente segue a mesma sequência,
e o cardeal Rino Fisichella, que é do Dicastério para a Nova Evangelização, na época estava com o Papa, e foi ele quem teve a incumbência de ler essa homilia, porque o Papa não teve condições nesse dia de ler. Mas tem a sequência, e eu sugiro aí aos nossos ouvintes, nossos leitores aí também, para acessarem esse Domingo da Palavra de 2021. A gente não vai poder comentar tudo lá, mas já serve como Vou tentar colocar também o link na descrição também. Eu vou deixar na descrição o Evangelho e vou tentar colocar o link dessa homilia. Enfim, deixar na descrição também. Tanto do áudio como do YouTube você vai poder olhar. Se você terminar, você clica lá para ver. Exato. Então, começando aí, depois de João Batista foi preso, né? Então, essa primeira localização temporal. Jesus começa o seu ministério depois que João é preso, depois que João está lá no cárcere, lá denunciando lá o adultério de Herodes. Herodes manda prendê-lo e depois João vai ser degolado. Mas Jesus inicia o seu ministério público após a prisão de João, né? Um dado muito importante aqui também desse evangelho. Depois que João foi preso, Jesus vai para a Galileia e começa a pregar o evangelho de Deus. Interessante a também. Boa Nova de Deus. A Boa Nova, o evangelho. Mas Jesus estava com João lá na Judéia, né? Perto lá de Jerusalém, quando ele foi se batizar. João pregava no deserto da Judéia e também nas margens do Rio Jordão. E aqui o Evangelho diz exatamente que Jesus vai para a Galileia, foi para a Galileia depois que João foi preso, né? Então, eu vejo assim, essa localização temporal. O Marcos também é na correria, parece. A impressão que tem é que Marcos, a gente começa a ler Marcos e valendo e vai. Jesus está sempre ativo, né? Jesus não para aqui no Evangelho. E assim, começa, João foi preso, assim, teve um episódio, depois teve outro, é sempre não é a correria, mas assim, coisas acontecem muito. E a gente corre o... né? Depois, né? O depois é como se depois fosse e depois uma continuidade aí. Mas aí pois João foi preso. Eu só acho assim, poucos versículos antes a gente estava ouvindo João apontando que ele era o Cordeiro de Deus, e agora João já está preso, assim. É só esse senso de urgência do Evangelho de Marcos, a gente tem um pouco de... Lógico, assim, um leitor desatento pode achar que tudo acontece muito rápido. Na verdade, o caminho entre a Judéia e a Galileia não é pertinho, assim, lógico. Não, exatamente. Mas você não... uma caminhada especialmente boa lá, fazia a pé, né? Eles seguiam margeando o Rio Jordão lá, tanto na ida quanto na volta, digamos, na subida para Jerusalém, vindo da Galileia, ou na descida, né? Porque Jerusalém é mais alto, né? Do que a Galileia lá, o Mar de Genezaré. Mas, como você disse aí, a gente acha que é uma coisa muito seguida. Às vezes a gente lê o Evangelho e pensa que Marcos estava lá anotando e foi seguindo e foi fazendo, né? Mas as coisas não acontecem na sequência, na corrida, né? E assim, me vem pregando o Evangelho de Deus, o Evangelho, não é Evangelion, normalmente, significa boa nova. Mas normalmente a boa nova era do imperador. Isso é muito assim, interessante notar. Ganhamos uma batalha, Evangelion, né? Como é o César Augusto nasceu, Evangelion. Mas aqui Marcos já está dizendo aí, peraí, o evangelho que ele estava pregando é o evangelho de Deus. Era a boa nova de Deus. De Deus. E crede no evangelho, depois ele vai dizer aí no final do versículo 15 aí, exatamente o evangelho que ele está dizendo é o evangelho de Deus, não é o evangelho lá do César Augusto, do Tibério lá, porque qualquer notícia que viesse do imperador era evangelho, né? Era boa nova, só que essas boas novas
Marcos está distinguindo claramente que o evangelho que ele está falando, essa boa nova, é o evangelho de Deus, né? É a boa nova do evangelho que é boa nova, né? E a boa nova é que o reino de Deus está próximo. Em português, esse está próximo, eu não sei, mas eu sempre tinha a impressão que era próximo, dizer assim, vai já chegar. E depois que eu vi em inglês, foi que eu tive uma outra dimensão, porque em inglês ele vai dizer at hand, quer dizer, está próximo, ele está perto, ele está bem aqui. Você pode alcançar ele, né? Ele está à mão. E é muito interessante isso, assim, às vezes, de novo, falamos da vez passada de aprender inglês, hoje estamos falando de novo, mas assim, aprender outras línguas e olhar no dicionário, ver a tradução no grego ajuda bastante. Ajuda. Porque outra coisa que eu também percebi agora com o alemão, porque nem com o inglês eu tinha percebido isso. Quando ele fala, Deus é a minha fortaleza, eu sempre via isso como uma virtude da fortaleza, a minha força vem de Deus. Mas no alemão, ele diz, Gott ist meine Burg. O Burg é um castelo, né? Uma fortaleza no sentido de castelo mesmo, né? Deus é o meu castelo. Ele vai me defender no combate. Muda muito a perspectiva, né, de quando a gente lê isso. Então, assim, o reino de Deus está próximo. Eu sempre fico fascinado com esse já, mas não ainda, né? O reino de Deus. 1 de João lá, né? O já e ainda não aí de 1 de João. Desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou, né? Já somos filhos de Deus, mas ainda não chegamos à plenitude, né? Então, esse já e ainda não é muito importante também, né? Já está no meio de nós, o reino já chegou. O Jesus perguntado também lá pelos mestres da lei, cadê o reino, né? O reino já está no meio de vós. O reino, não se pode dizer que está ali ou está lá, mas já está no meio de vós. E aí também já é um outro ponto para falar o que é esse reino de Deus? Quem é esse reino? Se fosse perguntar, né? O reino de Deus aí, quer dizer, você já passou por estar próximo, mas antes do estar próximo tem esse reino de Deus, o reinado de Deus. Outras traduções, não sei se lá no inglês ou no... Mas em vez de reino, a ideia mais assim própria da linguagem no hebraico seria o reinado, quer dizer, o domínio de Deus sobre os homens, não propriamente um reino, uma coisa estática, mas uma coisa em movimento, uma coisa que está acontecendo, né? Não sei o grego aí também, mas o grego é Basileia. Basileia, é reino, né? É o reino. E o Papa Bento XVI, na época, escreveu como cardeal Ratzinger lá, o Jesus de Nazaré, que era o primeiro livro na trilogia, do batismo à transfiguração, ele fala dessa autobasileia, Jesus como o reino de Deus em pessoa, né? Autobasileia, né? Essa é uma ideia de padre da igreja, Orígenes. Jesus já se declarando como o reino de Deus. Aí também tem toda aquela história das últimas discussões aí de quem seria esse reino de Deus. O pessoal disse, não, Jesus pregava o reino de Deus e depois os discípulos foram pregar e veio a igreja, né? Como se fosse uma decepção, né? Ele cita lá o Papa Bento XVI, né? Alfred Loisy, que dizia que como se fosse assim uma grande decepção. Jesus pregava o reino e veio a igreja, assim, uma coisa totalmente... Não, mas aí é que tá. O que é que você espera que seja o reino de Deus? Isso é diferente. Ah, não, o reino de Deus não é um reino, né, utópico, apocalipse no sentido de a criança vai botar a mão na víbora e o menino vai levar o leão para... Isso é o céu, isso aí é o futuro. Hoje, aqui nessa terra, é impossível por causa do pecado original. Mas que Jesus queria instituir uma igreja claramente, aí já óbvio. Dúvida, né? Claramente, ele instituiu o rito, ensinou a orar, disse que Pedro ia... sobre Pedro, ele ia colocar a igreja, deu a chave a Pedro.
assim, não tem como dizer que, não, Jesus foi um acidente, a igreja não foi, Jesus foi muito Não claro foi, ali, não foi. né? É. Jesus Tem queria toda, instituir tem uma todos nova os 12 religião. também, o novo povo de É, Deus, que os 12 apóstolos, que é, constituem o antigo povo, que era as 12 tribos de Israel, o povo de Deus. Então, tem toda enviou a essa... terra inteira. Não, É, não dá para você olhar assim. Tem que ter muita má vontade para dizer que não, Jesus não quis instituir, ele quis instituir o reino dos céus, que é uma coisa abstrata e tudo mais. Não, não é. mas a Começa com a decepção que as igreja que pessoas às vezes sentem em relação à igreja, como a igreja vê o lado da igreja pecadora, a igreja cheia de homens pecadores, né? A igreja é santa, é nós donatismo. professamos, a igreja é santa e una santa, católica e apostólica, né? Mas assim, como nós somos ainda povo de Deus a caminho, povo de Deus pecadores também, né? Mas aí as pessoas Povo olham santo e para as pecador. pessoas, os homens, e veem só o lado negativo, né? E essa decepção que poderia se ter. Mas assim, a igreja, como instituição, né? A gente vê o ministério petrino, as duas, né? Os dois aspectos da igreja, carismática e petrina, que é importante a gente saber que quem sustenta a igreja é o próprio Jesus, é o Espírito Santo. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevaleceram. Não, eu acho maravilhoso isso, porque tem um monte de Sabe? gente aí Sempre apocalíptica. aconteceu na história da igreja. Não, esses profetas do Apocalipse, né? Não, mas a igreja vai já Os acabar. sete vacantistas aí. Por aí, né? E aí você vai dizer, não, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão até 1500. Depois de 1500, aí vai prevalecer sim, porque aí tem os protestantes. Pois é. Ou então, aí eu fico brincando com agora. As portas do inferno não prevalecerão até 2024, porque depois de 2024, aí não, aí vai ter sínodo, aí não vai ter. Não existe isso, gente. Não existe, né? Mas A então, igreja voltando aqui, o sobreviveu reino a de tanto Deus é o papa. reino que já está no meio de nós, o reino que já começa aqui nesse tempo, ainda não está completo, o ainda não também, de São João. Sim. Nós já estamos nesse novo tempo que Jesus veio nos dar, veio trazer esse novo tempo, mas o fim do tempo, né? O Apocalipse, assim, o dia do Senhor, quando vier, voltar nas nuvens, aí será um novo céu e nova terra, mas ainda, até lá, estaremos ainda sujeitos a essas tempestades aí do tempo que Jesus disse que vão acontecer. E o reino dos céus, aqui poderia comparar o reino dos céus, né? É como um fermento que a mulher coloca na massa, e ela está ali, e ela faz o efeito dela. A gente vê o efeito da igreja muito claramente no mundo como um todo, porque se não tivesse a igreja, quão ruim não estaria a situação da fome no mundo e tudo mais, né? Assim, Os doentes, os hospitais, a educação. todos os... A igreja preservou toda a cultura desde a época aí também, na Idade Média. Durante séculos. Aí as primeiras universidades foram da igreja. Aquele livro lá a igreja conservou a civilização ocidental. A civilização ocidental. Como Como a igreja historiador. construiu a cidade. Pois é uma coisa assim, como a igreja construiu a cidade, a civilização. Pois é, então não Mas tem como a pessoa uma dizer coisa que foi de interessante. Lutero. Não, uma coisa interessante que eu queria só colocar é isso assim. A igreja, ela criou, sustentou e formou a civilização ocidental porque estava querendo ser fiel a quem era, a igreja. Os mosteiros, os monges São Bento, ele não queria salvar a civilização ocidental, ele queria ser fiel à vocação dele. E ele escreveu a regra e os mosteiros se instituíram e conservaram a cultura, os livros e tudo mais, porque queriam ser santos e não porque estavam salvando a civilização ocidental. Não, exatamente. Existe, eu vejo assim, eu percebo um pouco no meio de alguns pontos da igreja que é como se hoje a igreja vai ter que salvar a civilização ocidental. Não. Se a gente for fiel à nossa vocação, exatamente, aí você vai salvar a civilização ocidental. Não vai ser nas bandeiras e na cruzada que isso resolve. Muito menos digitando, né? Na internet.
Pois é, o Enfim, reino de Deus, o reino aí já está no meio de nós, né? E aí aproveita aqui também já um ponto aí para a nossa oração, rezar pela igreja, rezar pelo reino sim. que já começou, mas que ainda não está na sua plenitude, que a gente precisa a cada dia também ver também a partir de nós, né? Quer mudar a igreja, né? Santa Teresa de Calcutá, né? Que dizia: o que é que você mudaria na igreja? Aquele jornalista perguntou para ela. Começaria por mim. Zero por mim. Quer mudar a igreja? Eu aqui, né? Isso é aquele psicólogo, Jordan Peterson, que diz assim: você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama, né? Assim. Comece arrumando sua cama. Mas é o versículo 16 aí do evangelho de hoje aqui também. Convertei-vos e crede no evangelho, né? É uma conversão, a metanoia, né? Então, mais outro ponto aí que a gente pode rezar e muito, né? Até que ponto, né? Eu me deixo também ser mudado, ser tocado, né? Convertido, porque a conversão é um processo contínuo, porque não acaba nunca. A pessoa dizer que, não, já sou santo. Alguns evangélicos dizem: ah, sou salvo, já aceitei Jesus. Como se fosse um passe de mágicas, assim, como se eu fosse Pois é, aperta um botão e você tá salvo. as boas obras Como que Deus se. reservou para nós, né? Mas o convertido já é o próximo versículo aí, mais ainda, né? O reino de Deus já o, o reino de Deus já se completou, o Está tempo se próximo. completou. O reino de Deus está próximo, mas o tempo se completou, também me veio outro ponto aí, né? Uhum. A gente não terminou ainda o versículo 14, né? Tudo bem, Mas o vamos. Não, estamos tempo, no né? O 15 já. tempo de Nós estamos. Deus. O plano de Deus, porque pressupõe que Deus está se guiando por um plano que começou muito tempo atrás, né? Com o chamado de Abraão, a criação do homem, né? Digamos assim, né? O Com a proto-evangelho criação do lá, homem. depois da queda, Deus havia prometido já na queda né, o proto-evangelho que Deus enviaria da descendência da mulher. Então, Uhum. essa conclusão, essa sequência de acontecimentos que a gente vai viver na nossa vida também, tudo está dentro dos desígnios de Deus, do plano da salvação. O tempo vai se completar. O tempo de Jesus, que é a plenitude do tempo, né, que São Paulo também vai dizer na carta aos Gálatas, foi do domingo passado? Não. Esses dias aí, quem estava falando que Hum. quando chegou a plenitude do tempo, acho que foi no Santa Solenidade da Santa Mãe de Deus, né? Que é um dos pontos de São Paulo, fala que Deus A enviou plenitude dos nascido de tempos. uma mulher. Pois é, São Paulo já fala na plenitude dos tempos, quando se completou o tempo aqui. Então, Jesus está falando aqui, o tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Então, é outro ponto para a nossa oração, o tempo, né, que nós usamos aqui. Como a gente usa esse Hum. tempo, como também a gente se guia também por esse passado, essa memória que Deus faz de toda a nossa vida, né? E também antes de nossos pais, todos os 2.000 anos de igreja, 2.000 anos de cristianismo, ou se colocar aí 4.000 anos de igreja do Antigo Testamento, aí se pensar aí em termos desses Pensar números aí. de... Não, é mais, pai. mais Pelo menos lá 2.000 anos na. antes, Abraão. É mais. Abraão é 8.000. Não sei os valores aqui, talvez na Bíblia de Jerusalém É, tem, mas eu tinha ideia. Do ano 1000 é. antes de Cristo é o reinado de Salomão Sim, e Davi. é. Então, entre Abraão, pela genealogia aqui, eram as 14 gerações, né? Ah, não, mas. De Mateus, né? É. Não, não, não. Se você pensa, aí são duas formas de você contar aqui. Porque o meu professor lá de Bíblia, ele é arqueólogo também. E ele Ah, fala que uma boa parte da história de Abraão se conta antes da domesticação dos camelos. Porque quando ele fala de tá certo. camelos, ele já fala depois. E é como a domesticação de camelos foi mais ou menos 6.000 antes de Cristo, ele remonta Abraão para uns 8.000 antes de Cristo, mais ou menos. Mas Não, aí, aqui na Bíblia de Jerusalém está aqui, onde ó, que é que? 2.000 mais ou menos. Aí eu estava com a lembrança aqui também dos Abraão? patriarcas, os cananeus, 3.000 antes de Cristo. Caim, Abel, 9.000 Hum. anos antes de Cristo.
né? Ah, O primeiro homem, Adão, seria o quê? 2 milhões de anos atrás. Aí é não. Homo 2 sapiens, milhões aí, de né? anos não Mas foi, não. volta muito. Mas os patriarcas aqui É. na Palestina, Ah, entendi isso. aí ele coloca Ok. 2.000 na tabela do quadro Da Ave cronológico Maria. da Bíblia de Jerusalém, citando aqui É, a fonte aqui dessa aqui. meu professor, ele falava meu professor ele falou, enfim, eu não sei também qual é a dele, eu também não lembro, nem tocou nas anotações aqui, mas eu lembro claramente ele falando dos 8.000 antes de Cristo, de Abraão, e aí quando chegou em Isaac, já era mais ou menos 6.000, 5.000. É. Lógico, é porque você não, assim, para a tradição, Abraão é pai de Isaac, que era pai de Jacó. Na história, se você for ver elementos históricos de cada um, são quase 2.000 anos entre um e outro. Pois é, mas Mas aí a voltando gente aqui ao recebe Evangelho, deixamos aí a a palavra de cronologia, mas Deus assim tal como nós tempo se recebemos. completando. Né? Mas É, voltando aqui o Evangelho, né? O tempo se completou no sentido de que teve um plano, teve sim. uns desígnios, né? Teve todo o tempo do reinado de Davi, Jesus também Teve se um monte propõe de como seu pecador no meio aí da muitos, genealogia. muitos aí, né? Os reis de Israel que foram ímpios também, né? O próprio Salomão se prostituiu aí por causa das mulheres lá dele também, construiu também para as deuses pagãos lá, e aí foi a divisão lá do Reino do Norte e Reino do Sul, com seu filho Roboão lá depois, né? E aí foi toda a separação, depois a Síria, depois Babilônia, aí depois Romanos, aí chegou a plenitude dos tempos, né? Jesus poderia ter vindo no tempo dos Macabeus, por exemplo, na época do Alexandre Magno, né? Poderia, mas nos desígnios de Deus ainda não era o tempo, né? Até porque se ele chegasse ali naquela hora, a confusão ia ser muito grande, viu? Porque iam querer botar uma espada na mão dele para ele liderar um exército. E ele não ia fazer Pois isso, ia ser é. uma loucura. Especialmente dos Deus sabe Macabeus. o que Jesus poderia ter poderia. sido filho de Davi direto, né? Poderia ter sido em vez de Poderia. Salomão, Jesus? Poderia. Em vez de Salomão, seria o próprio Jesus já, né? Já como o rei esperado, né? Né? Mas aí talvez aí nem viesse mais as profecias. Isaías já é depois, né? É, Isaías já é na época do muitas exílio, o primeiro profecias vieram depois, Isaías. exatamente. O segundo Isaías depois pós-exílio, o terceiro Isaías É, já, né? Então é. já falava do Emanuel, né? A virgem que conceberá e dará à luz um filho, né? Aí está toda na sequência, nos planos de Deus, né? O Miqueias depois vai Deus vir, sabe que tudo. Belém vai ser de Belém de Judá, né? Todo o tempo aí necessário para se completar, né? Hebreus também, eu me lembrando aqui na carta aos Hebreus, que diz que Deus falou por muitos, de muitas formas, e agora De nesses muitas anos, formas. nesses tempos que são os E últimos, são os falou-nos últimos. através do Filho, né? Isso é o primeiro versículo de Hebreus. Exatamente, é o primeiro versículo aqui de Hebreus que diz que falou-nos por meio do Filho, né? Muitas vezes, de modos diversos, falou-nos Deus outrora aos pais pelos profetas, agora nestes que são os últimos, falou pelo Filho. Então, a carta aos Hebreus já fala também desses últimos tempos, como na plenitude dos tempos que veio Jesus, né? O tempo se completou, o evangelho de hoje, Uhum. né? Então, dentro E desse tempo que se completa, também a nossa vida se completa. Deus tem um plano para cada um de nós, e aí rezar e também que entregar a nossa vida, o nosso tempo também nas mãos de Deus, né? no tempo que se chama hoje. Então, continuando Eu, aí, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Cristo no Evangelho. Aí, essa junção dessas duas coisas aí, a conversão e a fé, né? Uhum, Convertei-vos e crede na boa nova, porque o reino de Deus está próximo. O reino já chegou com Jesus, né? Mas uhum, ele ainda não se realizou plenamente, né? O já e ainda não que a gente já falando aí. uhum. Você quer comentar aí sobre esse metanoia, esse convertei-vos e crede? Porque, inclusive, a gente vai falar sobre isso aí na quaresma, né? Na É, quarta-feira de cinzas, eu acho que, no primeiro domingo já da é. quaresma, ele fala já da tentação no deserto, né?
Mas a quarta-feira de É. cinza fala do... Exatamente quando a gente recebe as cinzas, a gente A diz cinza a esse gente recebe versículo. com convertei-vos e credes no Evangelho. Convertei-vos, ou É, então com o Jó, né? Lembra-te que és pó e pós has de tornar, né? embora nunca mais tenham Mas, falado isso, né? Quando eu era mais mas esses novo, eu dois lembro. versículos. Sim, eu Mas sei, pode fala. ser os dois, mas ultimamente tem se falado mais, pelo menos por aqui. É o convertei-vos e credes no Evangelho. Eu não sei como é que tá no Brasil, mas Não, mas os dois são os possíveis. O dois. missal dá os Não, são dois lados. possíveis. Não, os que são possíveis são. Mas eu lembro quando eu era criança, Ah, assim, mais novo, da comunhão e tudo mais, era sempre, lembras que é spoiler ao pó retornará. Ultimamente, se bem que já faz 20 anos que eu estou fora do Brasil, né, então não posso mais dizer, é. pelo menos aqui por fora, eles só usam esse segundo converter no evangelho. Mas, enfim, eu acho interessante notar aqui uma coisa, né, eu estava comentando sobre a santidade e uma pessoa estava comentando sobre isso. Não, tipo assim, a gente sabe que uma pessoa é santa se ela peca menos. Eu digo, sim, sim e não. Porque ela pode ser que ela tenha menos pecados graves ou menos pecados na frente de todo mundo, mas pecador nós vamos ser até o final. Então, necessitados de conversão, nós seremos até o final. A pessoa não pode parar e dizer assim, não, como é que pode aquela pessoa ali estar na sétima morada gulosa daquele jeito? Meu filho, você queria o quê? Que a pessoa não pisasse no chão mais? Até Santa É. Teresa, que levitava, ainda pisava no chão, né? Então, assim, às vezes a gente tem essa noção errada de que conversão ou santidade é falta de pecado, quando não é verdade. A nossa vida. E diminuição de pecado não é medida de santidade, especialmente para mim mesmo. Né? Eu não posso olhar para mim mesmo e dizer, olha como eu tenho menos pecado. É exatamente o contrário. Né? São João da Cruz ele dá esse exemplo de quando o quarto é iluminado, né? Quando a janela está limpa, o quarto é mais iluminado, você consegue enxergar melhor a sujeira dentro daquele quarto para você poder limpar. Né? Ninguém apaga a luz do quarto para limpar. Da mesma forma, quanto mais santos, mais iluminados e mais a gente enxerga o próprio pecado. Então, esse convite à conversão não dá para ninguém, por mais que já caminhe, dizer: não, eu não preciso mais me converter. Todo mundo precisa se A converter gente sempre. precisa. Quando você diz que não precisa, Exatamente. é porque ainda está longe, porque está faltando exatamente a humildade, né? Sem humildade. Exatamente. Está faltando Sem enxergar humildade teus você não pecados. Se vai. você acha que não tem pecados, É São João, né? Primeira carta de São quem João. disse que Você não tem? diz que a verdade não está em você e chama Deus de mentiroso. Quem disse que não tem pecado, a verdade não está e chama Deus de mentiroso, né? Então, Então tem muita coisa aí, né, para a gente rezar aí, convertei-vos nós já e temos crede no aqui já Evangelho. 40 minutos de gravação e a gente não saiu do segundo versículo. É, Não, 32 tem aqui no 30 e meu, alguns, é. trinta 30 e minutos de três, gravação. tirando aqui mais ou menos. Mas É. é aquela assim, a ideia é que a gente tem de ficar mais ou menos só nos 30 minutos. Mas se quiser continuar aí, os nossos leitores aí que vão pegar o Evangelho, a vocação dos 4 primeiros, porque a gente pegou só o início da pregação, que é exatamente o 14 e o 15. E já deu Uhum. muita coisa para a gente comentar, e teria até muito mais, só nesses 2 versículos, mas a gente também, se a gente se alongar demais aqui, aí já perde muito o sentido aí e o tempo também. Sei que de domingo a gente tem um pouquinho mais de tempo e as pessoas estão gostando aí de ouvir. Eu acho que durante a semana a gente não tem tanta audiência quanto no domingo, né? Então, está tendo aqui Nossos. uma boa acolhida dominical aí dos nossos ouvintes aí, né? Embora aqui tenha poucos comentários, né? Mas, Por de favor, qualquer comente forma, e deixe seu like, mas é isso. eu recebi comentários ao vivo, né? Não foi, eu de até pedir para Uhum. escrever lá. Domingo passado, inclusive, Uhum. eu fiz aí uma menção, que Uhum. a solenidade da Nossa Senhora Assunção, aqui em Fortaleza, não era mais feriado, mas eu me enganei, foi o contrário, né? Não era feriado e agora é feriado por causa da padroeira, Nossa Senhora da Assunção, Uhum. Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção.
Antigamente o feriado era 8 de dezembro e 15 de agosto não era feriado. Agora é o contrário. 15 de agosto é feriado da Assunção e é celebrado aqui no Brasil no domingo, mas aqui em Fortaleza é no dia 15. E no domingo seguinte, que a maioria das dioceses se celebra a solenidade, já se celebra aqui em Fortaleza a missa do domingo mesmo, né? Então, 8 de dezembro agora aqui não é mais feriado, não sei se é em Viena também, em Imaculada Conceição aqui é solenidade também. Também é feriado, né? Os e dois, 15 15 também, e né? 8. No caso dos dois aí, que é aniversário do Christopher. E dessa nossa amiga aqui que me aconselhou aí a corrigir a Assunção. Está dado o recado dos nossos ouvintes. Então é isso, gente. Se você... A gente também não quer tirar o tempo da sua oração, né? Não deixe de rezar para ouvir a gente, não. Escute a gente e depois vai rezar. Então a gente também não quer se alongar também por isso. E aí, assim, nós demos material para você rezar com esses versículos, mas também, claro, os seguintes todos são versículos de vocação. E eu queria só deixar mais só uma curiosidade. Eles deixaram a barca, tem aquela música A Barca, né? Tu te abeirastes na praia. Sim. Essa música, ela é originária do México. Mas teve e aí teve um padre polonês que fez a versão em polonês para essa música e levou para a Polônia. E essa se tornou a música favorita de São João Paulo II, quando ainda era seminarista. E ele, depois de Papa, ele disse, né, que essa era uma das músicas favoritas dele, né, A Barca, lógico, versão em polonês. Mas também, se você quiser cantar com essa música, pode lembrar que teve um santo que gostava dela. Não, eu vi na internet o Papa João Paulo II cantando essa música, eu acho que era em português. Não sei se foi aqui no Brasil, ou foi numa jornada, Pode ter sido. ou foi em espanhol, mas eu me lembro que tem na internet um vídeo do Papa cantando essa música ao vivo, né? Ele, assim, muito entusiasmado, porque ele gostava, né? Eu não sabia que ele cantava em polonês lá, né? Mas muito interessante daí. É uma barca, então, tu te abeiraste da praia. Então, você pode usar a sua música aí também. Senhor, tu me olhaste nos olhos. Essa música é linda, essa música é linda. E é isso, gente. Amém. Rezem por nós. Deixem seu like. Comentem, assim, assistir até o final. É tão legal se você assistir até o final, escrever assim, assistir até o final. Que aí a gente, né, vê. E eu tô com vontade, pai, vou soltar essa daqui, assim, ao vivaço, da gente deixar uma perguntinha na semana. No final do episódio, a gente deixa uma perguntinha para o pessoal responder, alguma curiosidade. Mas, pronto, essa pergunta dessa semana eu vou fazer, assim, só que a gente comentou aqui no meio. Se você prestou atenção, você vai lembrar como é que se diz em grego a palavra conversão. A gente comentou aqui no meio. Aí, a partir da próxima, a gente vai fazer perguntas mais abertas, mais comentários, perguntas das suas opiniões. E é isso. Vamos rezar. Vamos entregar, então, aos nossos ouvintes. Você ainda tem algum trabalhinho aí pela frente? Em Viena já são 11h30, né? Da noite. Então, para editar e para lançar para os nossos ouvintes aí. Se não der hoje à noite, então amanhã de manhã já vão receber. Amanhã de manhã. Nós estamos gravando aqui no sábado à noite, mas para o domingo de manhã, a partir do domingo, já estão disponíveis aí para os nossos ouvintes, leitores. Deus abençoe a todos. Vamos rezar uma Ave Maria, então, entregando esse nosso domingo e a nossa Léxio Divina. Te entregamos, ó Maria, o nosso coração, tu que trouxeste a palavra dentro de ti, que nos deste a palavra viva no meio de nós. Te pedimos, ó Maria, que pacifique os nossos corações e nos leve a meditar com a palavra de Deus e cada vez mais conhecê-la e guardá-la no nosso coração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Shalom, Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Bom domingo ou boa segunda, que você estiver escutando apenas na segunda ou na terça. Boa semana a todos. Fiquem conosco durante a semana também.